No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast O Verbo Luz dos Homens. E hoje nós vamos continuar tratando do tema da forma, que tratamos já nos 2 episódios anteriores, e ainda eu pretendo aprofundar ainda esse tema porque ele é muito complexo e muito também importante, iluminador da nossa própria vida, porque, como nós vimos ontem, tudo é forma, ou a forma é tudo, não é? Porque tudo que a gente conhece, tudo que está no universo, é uma combinação de forma e matéria, né? E se nós formos descendo na hierarquia ontológica, vamos dizer assim, do universo, nós vamos chegar ao que os físicos chamam, no mundo corporal, né? Na base, na matéria do mundo corporal, que é o quantum. Ou seja, uma quantidade mínima de energia, que não se sabe exatamente o que é, porque não tem uma forma. O quantum é pura quantidade, por isso a palavra quantum. Ele é uma quantidade, né? E, aliás, se você estudar um pouco a física moderna, né, do século XX, você vê que as experiências deixam em dúvida a forma do quantum, porque às vezes ele se comporta como uma onda e às vezes como uma partícula. E então não se sabe o que ele é. Ou seja, o quantum não tem ainda uma forma, ele é a matéria-prima deste mundo corporal. Tudo é feito de quantum, de quanta, que é o plural, né? Então, quando você pega uma molécula, ela já vai ter uma forma, né? Há moléculas distintas, por quê? Porque a composição interna dela, dos quanta que estão ali, vamos dizer assim, toma determinada configuração. Há uma ideia daquela molécula, há uma forma. E aí nós vamos ascendendo na escala dos seres, e eles vão se tornando cada vez mais complexos. Uma pedra, por exemplo, já tem uma forma mais complexa do que uma molécula, não é? E depois um animal, desde os insetos. São Tomás de Aquino diz, por exemplo, que nós não podemos compreender plenamente sequer uma abelha, ele usa como exemplo. Ou seja, a forma da abelha a gente capta como ideia, mas não a forma desta abelha individual. Porque a forma desta abelha individual é atualizada, vamos dizer assim, né, no seu composto com a matéria da abelha, de maneira que vai determinando aspectos, características que dependem da história daquela abelha, né? Então, essa ideia de forma exige no nosso pensamento, na nossa meditação sobre o assunto, uma flexibilidade e uma espécie de adaptação, né, de relação com os vários níveis em que nós encontramos formas, né? Imagine a forma do corpo humano, né, que inclui todos os seus órgãos, as funções desses órgãos. Cada órgão vai ter uma forma também, então você vê que as formas são compostas de formas, né? Então pense a forma do fígado, né, que tem uma determinada função, né? No livro Arte para Quê, esta semana nós estamos ainda, né? Eu sempre mostro aqui para lembrá-los do lançamento do livro da editora Cedro, que você encontra à venda no endereço livrariacedro.com.br, e até dia 6 de janeiro, dia dos Reis Magos,
você encontra, você tem 35% de desconto. Você pega aqui na descrição do vídeo o cupom, né, e coloca lá o nome, a forma do cupom, né, e você tem esse desconto. Mas ali eu trato, e vou tratar ainda nos próximos episódios aqui, dessa relação entre as 4 causas aristotélicas, né, que não são uma teoria no sentido moderno, que o Aristóteles pensou lá matutando com seus próprios botões, não é? Mas observando a realidade. Não é? E o Aristóteles observa que tudo aquilo que existe é composto de forma e matéria. Não é? Então, se você pega uma árvore, por exemplo, ela tem a forma de árvore, que é diferente, por exemplo, da forma da grama, né, que são 2 vegetais. Né? Mas a gente pode dizer que eles têm em comum, a sua forma tem em comum uma forma mais geral, um gênero que é o gênero vegetal. Não é isto? Então veja como é sutil, não é? Exige de nós uma flexibilidade de pensamento para a gente ir distinguindo em cada nível de realidade, em cada patamar da realidade, essas causas distintas, né? Qual é a causa final da árvore, segundo Aristóteles? É aquilo para o que todas as ações da árvore conduzem, convergem, que é frutificar, reproduzir-se, não é? Então, as ações que a árvore realiza, de alimentar-se através das raízes, de crescer, desenvolver-se, né, desde a semente até a árvore completa, vamos dizer assim, ou integral, não é? E depois ela frutifica e depois não tem mais nada, ela atingiu sua causa final. Não é? Então, tudo aquilo que existe tem uma causa final, tem uma finalidade, ou seja, todas as ações daquele sujeito, daquele ser vivo, convergem para determinada causa. Não é? Ele tem uma forma que determina o quê? Todas as possibilidades de ser daquele ente. Né? A árvore, por exemplo, a forma da árvore permite, inclui a possibilidade de alimentar-se, de crescer, de frutificar, mas não inclui a possibilidade de caminhar, de cantar, e etc, etc, etc. Né? Quer dizer, tem várias possibilidades de ação, de realização, que aquela forma da árvore não é capaz de realizar, porque está fora das suas possibilidades. Então, a forma também inclui em si não só a configuração, vamos dizer assim, daquele ente, daquele ser, mas também as possibilidades de ação, de paixão. Né? Por exemplo, eu não posso atingir uma árvore com um xingamento. Eu posso xingar a árvore, ela até pode, como alguns dizem, perceber se eu estiver de fato irritado, uma energia que é física e que pode atingir a árvore. Não é? Mas o xingamento propriamente dito, se eu disser para a árvore, você é a árvore mais feia e tenebrosa que eu conheço, ela vai estar pouco se importando, porque ela não tem a capacidade da linguagem. Então ela não é capaz de ouvir o que eu estou dizendo e muito menos de compreender o sentido do que eu estou dizendo, e assim por diante. Né? Então a forma de um ser determina aquilo que ele é e o que ele pode ser, o que ele pode realizar, o que você pode fazer com ele. Por exemplo, com uma xícara, para pegar um outro
objeto, outro ser. Eu posso beber um líquido com a xícara, mas eu não posso, digamos, ferver a água na xícara, né? Se a xícara for de vidro, evidentemente, né? Ou, para pegar alguma coisa, eu não posso escrever com a xícara. Você pode dizer, eu posso escrever com a xícara na areia. Pode, é verdade. Ela não vai estar cumprindo, vamos dizer assim, a sua finalidade. Você vai estar deformando ou desviando um pouco a xícara da sua finalidade, mas é possível. Mas você não pode escrever com a xícara no papel. Impossível. E você não pode cantar a xícara. Você pode usar a xícara como tema da canção, mas acho que você está entendendo, né? Cada ser, as possibilidades de ser e de padecer, vamos dizer assim, de receber ações, sofrer ações de outros seres, é determinada pela sua forma em composição com a sua matéria, evidentemente. Então, por exemplo, se você tem uma xícara de ferro, aí você pode ferver uma água nela. Por quê? Porque o ferro também tem sua forma, que é diferente da forma do vidro, né? E, portanto, ele pode ser aquecido, enquanto o vidro, se você aquecer, ele vai quebrar, né? Ele vai estourar, ou ele vai derreter se você aquecê-lo numa alta temperatura, não é isso? Então, vamos dizer, esse é o conceito de forma no sentido mais amplo da palavra. Então, a forma, como a gente comentou ontem, ela pode, vamos dizer, encarnar-se, conformar matérias distintas. Então, as palavras têm forma, né? E a matéria das palavras é o quê? O som, são os sons. Então, toda palavra tem como matéria sons, não é? E aí você conforma esses sons, você conjuga os sons para produzir imagens sonoras, que são as palavras. Nós vamos tratar disso num próximo episódio, quando falarmos um pouco, exemplificarmos com a poesia, né? Mas ontem a gente já falou um pouco e a gente pode falar, por exemplo, sobre os sons das vogais, né? Quando eu digo a, a sonoridade, a voz, vamos dizer assim, é conformada de tal forma, o som da letra A, né, do fonema A, é um som aberto, né? Vibrante, vamos dizer assim, claro, né? Enquanto se eu pegar a vogal O, você vai ver que ela é muito mais fechada. Ela é mais escura, né? O U também é mais escuro, mais fechado, né? Quase que comprimido. É verdade que a configuração da própria musculatura articulatória também gera isso, né? O A eu abro a musculatura, né? Para produzir. Enquanto o O eu já fecho e o U eu fecho ainda mais. E o I é agudo, não é? Ele não é, a gente pode dizer que ele não é obscuro, não é? Ele tende mais à clareza, vamos dizer assim, mas não é só claro, ele também é agudo. Ele como que penetra, né? E aí você pode pegar palavras que tenham, por exemplo, eu lembrei agora de injeção, né? Aliás, né? Em inglês também, né? Em inglês também tem o i. Mas quando se diz em, dentro, né? Você vê que in penetra mais do que em. Em parece um interior um pouquinho menos incisivo, né? E você vê que é quase uma flecha, né? E já não é propriamente uma flecha, ele é mais redondo, vamos dizer assim, né? Então, os sons, e se você pegar consoantes também, né? O R, por exemplo, é rascante, rasga, tanto que palavras
como rasgar, né? Rascante, raiva, são coisas que me dão a ideia de atrito, né? Então você pode pensar, aliás, é um exercício fundamental para quem gosta de poesia, especialmente para quem quer fazer poesia, né? Eu já estou adiantando isso, mas nós vamos ler algum poema aqui também e comentar esse aspecto, né? No curso Poesia, Matéria e Forma, eu e o João Filho, que é poeta, falamos muito sobre isto, né? Sobre como a forma, não só dos fonemas, mas das palavras, não é? Carregam significado. Essa ideia de que o alfabeto, né, de que a linguagem, né, os elementos mínimos da linguagem, eles não têm significado, é no sentido do significado convencional, vamos dizer assim, dicionarizado. Aí não tem mesmo. Mas, se eu pensar em termos de significado formal, simbólico, todos os sons têm significado, né? Nós falávamos do que arranha, ou arranhar, né? Raspar. Você vê que muitas palavras, não são todas, evidentemente, isso não é uma regra mecânica, lógica, mas é uma regra simbólica, né? É uma lei do simbolismo, né? Então, veja, por exemplo, o L, como ele é muito mais deslizante, né? Lago, liso, por exemplo, né? É uma palavra deslizar, né? Ladeira, lombo. Você vê que o L ele se estende como que desliza numa superfície aquática, né? E assim por diante, né? T é uma palavra já quase que é um baque, né? Mais ainda o P. Você vê que paulada, porrada, né? São porta que bate, né? Assim como o B, são palavras, são fonemas, desculpem, são fonemas que têm algo de pancada, algo de batida, né? Então observe, ouça as palavras, ouça os sons, especialmente os sons da linguagem, né? Do português, no nosso caso, e perceba a forma desses sons. Isto para quem gosta de escrever, para quem, né, os poetas, não só os poetas, os escritores, eles têm um ouvido muito apurado para isso, para a forma das palavras. E a forma das palavras é composta, né, da forma dos fonemas. E elas têm também um ritmo, né, uma divisão interna rítmica, né, que a gente comentou ontem. Né, se você tem, por exemplo, vou pegar uma palavra qualquer, árvore, como a gente falava antes, né, árvore. Ela é diferente de pincel, árvore. Você vê que a árvore é mais extensa, né, e mais dividida. Pincel tende a se aglutinar, né, e assim por diante. Então, ficamos por aqui, já estamos no nosso limite. Muito obrigado pela atenção. Voltarei amanhã com o podcast, falando ainda sobre arte, sobre forma. Nós vamos desenvolver esse assunto da forma. E vamos também, como eu fiz hoje um pouco com as palavras, vou fazer mais com poesia também. Vamos tentar entender cada vez mais profundamente o que é forma e o que é forma na obra de arte, né? Que é uma espécie de intensificação, de concentração de sentido das formas, né? Com um objetivo expressivo. Mas falaremos disso mais adiante. Então, fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até amanhã.